Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de lidando com os problemas. E eu quero pegar o texto-chave que está aqui em Neemias. Neemias 4. Neemias capítulo 4. Neemias, ele foi um líder extraordinário, cheio da unção, da graça, da revelação de Deus. E ele foi responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, quando houve o exílio do povo de Deus, ele foi exportado, Eles foram tirados da sua terra e foram enviados para a Babilônia. E o que acontece? E do reino da Babilônia passou para o reino da Pérsia, e na época do reino da Pérsia ele era copeiro do rei, e ele ficou sabendo, já estava acontecendo, já nessa época de Neemias, de Esdras e Neemias, são livros pós-exílico, já estava acontecendo o retorno do povo do cativeiro para Jerusalém. Aquele povo que havia sido levado cativo 70 anos antes, por volta do ano 586, agora estava retornando para Jerusalém. O rei Ciro, depois de 70 anos de cativeiro, permitiu que o povo voltasse para Jerusalém. E aí Neemias, ele tem uma notícia, ele recebe uma notícia de como que o povo estava, o povo que havia ficado na terra e o povo que também já havia retornado. E o que acontece? Ele fica sabendo que o povo estava numa situação de miséria total. Os muros ainda estavam fendidos, haviam grandes buracos no muro que permitia a entrada de inimigos a qualquer momento. E aí, Neemias, ele fica muito triste. Você lê o capítulo 1, ele chora, depois ele faz uma oração de confissão de pecados, pede perdão a Deus e pede a Deus, que ele achasse graça diante do copeiro, diante do rei. Ele era o copeiro, E o rei, então, ele ouve o pedido de Neemias e ele, o que ele faz? Ele ainda dá uma ajuda, Contribui para a reconstrução do muro. E nós sabemos, que o muro também simboliza muitas vezes a nossa vida, que precisa ser reconstruída em algum aspecto, em alguma área, e que não pode ter brechas, porque nós sabemos que o inimigo ele tira proveito do quê? Da brecha. Se tiver brecha no muro, o inimigo entra. Mas se a brecha for fechada, não tem como o inimigo entrar. E aí, o que acontece? A primeira coisa que os inimigos de Jerusalém ficaram sabendo, quando Neemias, eles começam, a obra dos muros, a primeira atitude, é abater moralmente. Muitas vezes, a gente tem um problema sério para resolver, um problema que a gente tem que solucionar. E muitas vezes nós paramos nesse primeiro obstáculo, Quando a pessoa vai falar para você, não, você não vai conseguir, ri de você. Ah, que é isso, não é para você não, sou. Mexe com isso não. E às vezes, esse abatimento moral, ele não deixa a gente sair do lugar. Mas isso não acontece com Neemias. Olha o que acontece aqui do capítulo 4, do 1 ao 3. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificava um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O inimigo ele não quer que você repare os muros. Ele não quer que você repare áreas que precisam ser reparadas. Ele não quer que você conserte aonde você tem errado. Ele não quer. Então ele vai ficar ardendo em ira, como acontece aqui. E o 2 fala assim, falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-la-ão num só dia? Vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então, eles começam a ridicularizar, Está dizendo, olha, deixa eles edificar, Mas facilmente vai vir uma raposa, e vai derrubar facilmente o seu muro de pedra. Ou seja,
eles estavam ridicularizando, eles estavam fazendo da obra deles uma piada, né? Dizendo, olha, vai acabar. Mas Neemias, ele estava disposto. E é isso que muitas vezes nós precisamos entender, nós precisamos estar disposto. Se você estiver disposto, disposta a trabalhar, a fazer aquilo que Deus te direcionou, a cumprir o propósito de Deus, porque aqui era o propósito de Deus. Deus havia levantado Neemias para reedificar aqueles muros, e ele sabia do propósito de Deus na vida dele. Então a primeira coisa, Neemias estava disposto. Ele intensifica as orações e a estratégia. Neemias não fica questionando a Deus, né? Ah, Senhor, mas é a tua obra. Ah, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Ah, não, Neemias não fica questionando Deus, não. Mas Neemias, ao invés de questionar, o que ele faz? Ele pede força e livramento para orientar o povo com sabedoria. Às vezes nós paramos, ficamos um tempão ali lambendo a ferida, questionando. Ah, por que disso? Ah, por que daquilo? Ah, Senhor, é a tua obra. Nossa, Senhor, mas eu estou na tua obra. Por que eu estou passando por isso? Ah, Senhor, mas é a tua vontade. Por que está acontecendo aquilo? Mas nós temos que aprender com a palavra. E a palavra está dizendo aqui, né? Deus deixou, né, esses livros aqui para nós, para nos orientar por eles. E nós vamos ver aqui que Neemias, ele não questiona, não. Ele não fica lá murmurando, reclamando. Ele se pede a Deus o quê? Ele intensifica a oração. Vamos orar, mas também vamos agir. Então o que nós vamos ver aqui do verso 1 até o 3, o que? É somente zombaria. Mas no verso 4, olha o que acontece, o 4 e 6. Neemias pega o problema e transfere para Deus. Porque às vezes é isso que nós temos que fazer. Simplesmente transferir o problema para Deus. Neemias fala assim, ouve ao nosso Deus que somos tão desprezados e torna o teu opróbrio sobre a sua cabeça. Dá-los por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, quando as pessoas eles têm um líder sábio, que orienta e que trabalha junto, as pessoas trabalham. E ali, o que eles fizeram? Eles não deram ideia, eles oraram, eles continuaram, eles não pararam por causa da zombaria, eles não pararam pelo abatimento, né, moral, eles não pararam, né, por causa de situações que se levantou, mas eles oraram ao Senhor e continuaram o trabalho deles. Continuaram fazendo aquilo que eles tinham que fazer. Não deram, né, não ficaram dando crédito para o inimigo. Muitas vezes é isso que nós fazemos, nós damos muito crédito para o inimigo. E eles não deram nenhum crédito para o inimigo. Aí no verso 7 fala assim, então eles terminaram até a metade o muro. E olha o 7. E sucedeu que ouvindo Sambalat e Tobia e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação do muro de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. O inimigo vai irar sobremodo quando você tapa as brechas. Quando você não deixa nenhum lugar por onde ele possa penetrar na sua vida, por onde ele possa infiltrar, por onde ele possa trazer destruição, por onde ele possa entrar para o quê? Matar, roubar e destruir, porque é isso, para isso que o inimigo veio. Então, quando as roturas vão sendo tapadas, quando não existe mais local por onde ele penetrar, ele fica extremamente irado. E aí o que aconteceu no verso 8? Olha, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Mudaram a estratégia agora. Agora eles passaram de zombaria, era só zombaria, era só abatimento moral. Ah, você não vai conseguir. Ah, aqui não dá crédito não, porque esses poucos judeus, esses fracos, eles não vão conseguir nada não. Mas quando eles viram que a obra já tinha chegado na metade. Agora o que eles falaram? Não, peraí. Nós não demos, né? Achamos que eles iam parar inicialmente. Que eles nem iam dar o pontapé inicial.
Mas agora, pera aí lá, eles estão avançando, eles estão prosseguindo, eles estão olhando para frente. Sabe, irmãos, a nossa vida não é olhar para retrovisor, não. Você não dirige olhando para retrovisor, não, para o passado, não. Você olha para frente, e é para frente que o Senhor quer que você ande, que você conquiste, que você chegue no lugar que Ele preparou. E Neemias sabia onde ele tinha que chegar, ele sabia que ele precisava reparar aquele muro completamente. E aí, mudaram de estratégia? Pois é, Neemias também. Neemias também. Como que Neemias ele lida com esse problema? Olha o verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Eles mudaram de estratégia? Nós também mudamos. Nós agora não só oramos, mas agora nós também fazemos alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que é só orar. Mas não, oração, elas são duas palavras. É orar mais ação. Existem duas palavras. Agora, o que Neemias faz? É só orar? Não. Agora coloca guardas também. Agora eu vou fazer aquilo que me vem à mão. Esses guardas eram suficiente? Não sei. Mas ele usou isso. Foi a estratégia que Deus mandou. Foi algo que Deus falou, olha, você vai fazer dessa forma. Eu tenho certeza. Porque Neemias, ele primeiro, o que ele fez? Orou. E quando nós oramos, o que acontece? Nós temos a direção de Deus. Nós oramos e Deus responde. Ah, Senhor, eu estou com um problema sério. Aí você vai e coloca o problema diante de Deus. Aí Deus vai te dar uma estratégia. Aí você não faz a estratégia, você continua orando. Ah, vou continuar orando. Vou fazer uma campanha de mais de 30 dias. Por quê? Porque você não quer sair da oração. Você não quer ir para a ação. Você quer só ficar na oração, né? Você acha que Deus tem que fazer tudo para você. Você não faz nada não, né? É só Deus que vai fazer. Então, meu querido, vou te falar uma verdade, vou te falar uma coisa. Vai passar o tempo e você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. Porque para nós chegarmos em algum lugar, nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Se eles oraram, eles ouviram a voz de Deus. Neemias fala, porém, nós oramos. Não foi só Neemias que orou, não. Todo Jerusalém, todos aqueles que estavam edificando ali. Neemias orou, todos oraram. E Deus então deu uma estratégia. Com certeza. Deus deu uma estratégia. Então agora vocês vão colocar homens. Aí ele fala assim, o 9, né? E pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então agora, já que eles estão, o intento deles é invadir, o intento deles é se unir para destruir a obra que nós já fizemos, então nós também vamos vigiar eles agora, de dia e de noite. Não era só de dia, era de dia e de noite. Muitas vezes o inimigo ele ataca muito mais à noite do que do dia. Mas aí, a qualquer hora que ele atacasse, haveria guardas. E aí o que acontece, irmãos? Neemias também ele muda, né, de estratégia. Eu quero ler aqui o verso 13, fala assim, olha, vou ler o 11 também. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Eles falaram, nós vamos entrar no meio deles, nós vamos nos disfarçar e vamos matar eles. Só que Deus revela o oculto e o escondido para aquele que ora. Né? Qual que foi a estratégia de Neemias? Primeiro, orar, depois agir. Porque Deus vai dar estratégia. Se você perguntar para Deus, se você às vezes está com um problema financeiro, que você precisa resolver, Deus fala assim, vá no banco, mas você fica dentro de casa. Talvez lá, eu estava conversando com um gerente amigo meu, e ele falou assim, Célia, às vezes a gente liga para a pessoa está devendo um cartão de crédito, e a pessoa não quer nem atender o telefone. Mas quando ela chega no banco, eu vou olhar, tem um seguro que cobre tudo que ela está devendo e às vezes ela ainda vai receber mais. Porque às vezes ali no meio existe junto com a fatura do seu cartão, você fez um seguro também. E às vezes a pessoa sai de lá sem nenhuma dívida. E às vezes até com algum dinheiro. Porque tem um seguro. Mas às vezes Deus está falando, vá lá. Mas você não vai. Você fica esperando as coisas acontecer.
Você fica esperando que Deus faça tudo. Deus não vai fazer tudo, não. Não vai, não. Eu fico vendo na igreja hoje muita oração e pouca ação. Pouca ação. Nós precisamos orar, mas nós também temos que agir. Nós temos que nós temos que sair das quatro paredes e começar a ir para as praças. Nós saímos, a igreja se fechou nas quatro paredes. E nós deixamos muito espaço para o inimigo agir. Muito espaço. Né? Eu lembro que antigamente a gente orava, a gente ungia, demarcava território, ungindo as encruzilhadas do bairro, né? Proibindo a ação do diabo, porque nós podemos proibir. Sabe por quê? Porque Jesus já nos deu poder e autoridade. Mas o que é que nós estamos fazendo com esse poder, com essa autoridade? Ficando só dentro da igreja, onde só tem crente? Uai, como que eu vou ser luz no meio das trevas se eu fico só no meio da luz? Se eu não vou lá nas trevas levar a luz para quem está em trevas? Então nós temos que sair desse campo, gente. Nós temos que partir para o campo da ação. E o que aconteceu? Então agora, Deus, né, usou pessoas, porque Deus vai sempre usar pessoas. Assim como o diabo usa pessoas, Deus também usa pessoas. E chegaram pessoas e contaram para Neemias qual que era o plano deles. Olha o verso 13. Então pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres magistrados e aos restantes do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Pelejai. Hoje nós estamos numa luta pela nossa nação. E essa luta de Neemias também era pela nação. E ele falou: pelejai, não os temai. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, pelejai, ou seja, guerreai, pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ele estava falando com os homens. Pelejai. Pelejai. Nós temos que pelejar pela nossa nação. Nós temos que pelejar. Nós erramos muito, né? Deixamos muito de orar. Voltamos a orar. Mas agora, né, nós temos que também agir. É hora de agir também, né? Olha para você ver. Eu pulei um versículo aqui, eu vou voltar nele, que é o 12, que fala que eles ficaram sabendo das estratégias, né, do inimigo, que era entrar no meio deles, infiltrar no meio deles lá e matar eles. O que nós vemos hoje? Muitas pessoas infiltram no meio da igreja. E são pessoas que não são cristãos. Nós esquecemos que no meio do trigo tem joio. O Senhor nos avisou que tem joio no meio do trigo. Mas nós não vigiamos em relação a isso. E aí, o inimigo infiltra. Muitas vezes tem satanista infiltrado dentro de igreja. Tem tudo enquanto é tipo de pessoas, às vezes, infiltrado no meio da igreja. Infiltrado no meio, né? Até mesmo da nossa vida, se nós não vigiarmos, quem que nós colocamos dentro da nossa casa, quem que nós convidamos, né, para participar da nossa vida. E às vezes o inimigo infiltra em amizades prejudiciais, situações para nos destruir, más companhias para nos aconselhar de maneira errada. E aí o que acontece? Só que eles falaram assim: nós vamos infiltrar no meio deles, nós vamos lá e vamos matar eles. Só que o verso 12 fala assim: e sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra vós. Tá vendo? O inimigo, ele também foi, né? Primeiro começou com ridicularização. Depois veio essa questão que eles iam se unir contra eles. Agora falaram que já iam infiltrar no meio deles para matá-los. Mas, mais uma vez, Neemias vai e fala assim, né? Então, eles mudaram a estratégia, então nós também vamos mudar a estratégia. Aí o verso 13 fala: então pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com seus arcos. Então agora, eles vão entrar
mas nós vamos também estar preparados. E nós temos que estar preparados para o ataque do inimigo. Paulo ele fala que nós conhecemos os seus ardis. Conhecemos sim, porque ele não muda de estratégia. Se a estratégia está dando certo, por que ele vai mudar de estratégia? Nós conhecemos os seus ardis. Mas muitas vezes nós não vigiamos, né? E aí, o que fala o verso 16? E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás deles, de toda a casa de Judá. E agora, então, nós mudamos também as estratégias. Mudar de estratégia não significa que nós vamos mudar o propósito. O propósito é o mesmo. O propósito começou sendo o mesmo. Edificar o muro. Esse era o propósito. O propósito de Neemias foi esse. Mas, à medida que o inimigo mudou de estratégia, ele também mudou de estratégia. Mas mudou o propósito? Não. O propósito é o mesmo. E o nosso propósito, ele continua sendo o mesmo. O nosso propósito é o mesmo propósito que o Senhor Jesus nos deu lá, né, na grande comissão. Ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações. Continua o mesmo. O propósito continua o mesmo. Mas estratégias, às vezes elas precisam mudar. Nós precisamos ser estrategistas. Como Neemias foi um estrategista. Um estrategista. Orava, mas também agia. E para finalizar o vídeo, eu quero terminar lendo alguns outros versículos que está aqui, No vídeo fala assim: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Ah, glória a Deus, glória a Deus. Porque no 18 ele fala assim, e os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. Eles trabalhavam, mas também eles tinham a sua espada na mão. Se precisar guerrear, nós vamos guerrear. Né? E o quê? E o tocava, a trombeta estava junto comigo. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Ou seja, o que tocava a trombeta estava junto com Neemias, né? E aí fala assim: e disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Glória a Deus. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo, disse ao povo, cada um com o seu servo: fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, e nem meus irmãos, nem meu servo, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um tinha suas armas e água. Então o que Neemias fez? Ele falou, o inimigo está feroz e está vindo com estratégias, eu também vou com ele, vou lidar com eles com estratégias. E aí, nós vemos que ele mudou de estratégia várias vezes. Enquanto estava só na ridicularização, atacando eles moralmente, ridicularizando, falando que a obra é uma piada, tudo bem. Eles foram lá, não deram ouvido para o inimigo não, foram construindo. Mas quando eles disseram, vamos ajuntar contra eles, Neemias falou, agora não. Agora nós vamos trabalhar, mas cada um vai usar a sua arma. E pôs guarda de dia e de noite. E aí eles mudaram de estratégia novamente. Nós vamos nos infiltrar no meio deles e nós vamos matá-los. Só que, o que Neemias fez? Orava. Ele orava e Deus desvendava as estratégias do inimigo. E aí as pessoas que estavam no meio do inimigo vinham e contavam para Neemias, olha, eles estão para fazer isso. Então agora nós vamos trabalhar, mas também com as nossas armas na mão. À medida que nós edificamos, nós estamos com a nossa arma, nós não vamos largar as armas. De forma alguma, nós não vamos largar as armas. E aí,
Neemias falou, olha, nós estamos juntos, uns longe dos outros. Então vai ter uma buzina. Quando tocar a buzina, porque o inimigo está entrando num lado, então todo mundo corre para lá. Aí todo mundo corre para lá. E ele disse, olha, você vai pelejar pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua pátria. É por isso que nós pelejamos. E nós precisamos pelejar. E sempre com a arma na mão. Qual que é a arma? Nossa arma está aqui. Palavra de Deus. Essa é a nossa espada. Hoje nós não temos lanças, né? Nós não precisamos de lança, porque a nossa arma, ela não é física, mas ela é espiritual. E aqui está a nossa espada, que nós precisamos combater com ela o inimigo. Mas nós vemos aqui, a cada estratégia do inimigo, Neemias orava. E com certeza, Deus falava com Neemias. A estratégia de Neemias agora é essa. Aí o inimigo mudava de estratégia. Neemias orava de novo. E a estratégia mudava de novo. O propósito mudou? O propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo. Né? É salvar a nossa família, é salvar a nossa casa, é salvar a nossa nação. O propósito é o mesmo. Mas temos que estar preparados, orando e agindo, para que todas as brechas sejam tapadas e o inimigo não tenha por onde penetrar. O inimigo não tenha por onde entrar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você possa entender que lidar com problemas, Neemias nos ensinou aqui como nós lidamos com problemas. Ele estava com problema, ele estava lidando com problema, mas ele estava orando e agindo. Ore, peça a direção de Deus, seja qual for o problema que você estiver enfrentando. Deus ele vai te dar estratégia, Deus ele vai te dizer o que você tem que fazer, mas nós precisamos ouvir a Deus. Quando é que nós ouvimos Deus? Quando nós oramos. Quando nós perguntamos para Deus, Ele nos responde. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus pessoal. Ele é uma pessoa, Ele fala. O nosso Deus fala. Ele não está pregado numa cruz, né? Ele não é como um ídolo que tem boca e não fala, não. Ele fala. Mas nós temos que estar com nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz dEle. E obedecer à estratégia que Ele nos dá. Se Ele deu a estratégia para ir para a direita, não vá para a esquerda, vá para a direita. Obedeça. Porque sabe qual que é o resultado disso? O resultado que Neemias fala aqui, olha, no verso 20, no finalzinho do verso, o nosso Deus pelejará por nós. A estratégia é essa. O nosso Deus pelejará por nós. Mas quando nós ouvimos e obedecemos as direções que Ele nos dá. Que o Senhor continue te abençoando, fortalecendo, te dando vitórias, em nome de Jesus. Se você, puder, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, para que outras pessoas também possam, ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.